Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Que alegria estar aqui mais uma vez, reunidos em nome do nosso Mestre e poder falarmos um pouquinho mais sobre o seu Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos o tema designado, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. É Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, a Maria, nossa mãe querida, nossa mãe santíssima, que nos envolve com seu manto azul. Vamos rogar a eles as suas bênçãos. Vamos rogar a ele as bênçãos nas nossas vidas, no nosso lar. Vamos rogar a eles o entendimento da palavra que iremos estar conversando. E assim podermos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos tratar do capítulo do Caminho, Verdade e Vida 54. Emmanuel se refere nesse capítulo ao Evangelho de João, que a passagem que está no capítulo 15, no versículo 1. Gente, o Evangelho de João é maravilhoso, o Evangelho de João é lindo. Alguns autores dão como sendo o Evangelho do amor, um Evangelho profundo, o Evangelho que deveria ser estudado por todos nós. Não esquecendo que João provavelmente redigiu alguém, escreveu esse evangelho. Isso mais ou menos no ano entre 90 e 94. Já tinha caído o domínio romano há mais ou menos 20 anos. Há mais ou menos 60 anos, Jesus também já tinha sido crucificado. João é esse discípulo de Jesus, esse apóstolo, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, o maior. Ele pôs o coração, por isso é considerado um evangelho de amor. Mas vamos lá. O que ele nos diz com relação a esse versículo? Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus. Esse capítulo 15, ele é um dos mais interessantes e mais significativos de todo o seu evangelho, desse rico, evangelho. Talvez o capítulo mais bonito de todos. João traz um panorama e ele inicia, vamos dizer assim, o seu evangelho, referido muito ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. E por isso que é imprescindível a gente tentar entender algumas coisas. É fundamental que a gente conheça qual o significado da videira na época de Jesus. Por que Jesus falou que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador? Então eu acho que é isso que a gente precisa entender um pouquinho, como realmente conhecermos o significado da videira na época de Jesus, para entendermos as suas palavras. A videira era uma árvore bastante conhecida, tanto que naquela época, na verdade, muito antes, daquela época, existem referências no Evangelho. Nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 e 21, nós vamos encontrar referências ali de Noé, já falando da videira, já falando do vinho. Então, a videira
é um símbolo de majestade, é um símbolo de riqueza, um símbolo de poder. E o culto à vinha era um culto muito difundido na Palestina naquela época, né? Que era, na verdade, uma grande produtora de vinho. E isso era tão importante para eles que havia, numa das portas de Jerusalém, havia uma grande videira de bronze. Então, se nós olharmos aí pelo aspecto bíblico, né, um dos aspectos mais importantes que se deve, né, finalizar aí ou se frisar, né, no Antigo Testamento, é o fato de que a videira, ela era o símbolo de Israel. Importantíssimo, né? Para nós também. Livro dos Espíritos, o que nós temos lá? Mas vamos seguir. Então, com muita frequência, Jesus usava, né, as imagens, as ideias que faziam parte de toda uma herança judaica, né? E se aproveitou neste momento do símbolo da videira para transmitir a sua mensagem. O Cristo no Evangelho de João, ele inicia o seu ministério como sendo o bom vinho, aquele muito superior ao antigo, referência ao seu primeiro milagre, né? Converter a água em vinho, aonde, né, os convidados, que naquela época tinha nas cerimônias, né, principalmente no casamento, tinha se servia o melhor vinho no início e posteriormente o vinho mais batizado, vamos dizer assim. E ali todos os convidados foram questionar o anfitrião e por quê que você deixou o melhor vinho para depois, né? Que era o vinho do que nós temos no Evangelho como sendo o primeiro milagre de Jesus. E esse vinho representa, ou representava na época, a aliança, né? E Jesus veio, então, falando novamente, trazendo novamente a simbologia do vinho, trazer uma nova aliança, aquela aliança que passou-se, né, a se consolidar perante a cruz. Então, ele fala que ele é a verdadeira videira, que o vinho, né, na Bíblia, sempre no Novo Testamento, na maioria das vezes, ele está se referindo ao sangue de Jesus. Então, Jesus se apresenta não como vinho, mas sim como a videira. E os seus discípulos, nós, que permanecermos nele, iremos produzir os frutos. Nós somos os ramos dessa videira. Jesus espera de nós que nós venhamos a produzir bons frutos. Emmanuel nos diz que dentro da nossa pequenez sucumbimos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concede em Jesus Cristo. Alimentados por essa sublime, competimos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas. E desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre e o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então veja, olha que coisa profunda, né? Emmanuel falando que se não fosse Jesus, nós sucumbiríamos
né, de fome espiritual. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz imperecível. Ele brilha por todos esses milênios terrestres, como o verbo do princípio perante o mundo. João começa o evangelho falando do verbo, né? Mas aí eu acho que cabe uma pequena referência, falando de Emmanuel. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, olha, que foi escrito em 1938, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Emmanuel atribui a Jesus uma missão excepcional neste mundo. Segundo Emmanuel, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Essa comunidade da qual Jesus faz parte apenas se reuniu 2 vezes, segundo Emmanuel, né, na órbita terrestre. A primeira, quando se desprendeu da nebulosa solar aquilo que seria a formação dos planetas, em especial do nosso planeta, da nossa Lua. E a segunda, quando eles decidiram a vinda de Jesus. Então veja, João diz que o Verbo fez todas as coisas, o Verbo fez o mundo e depois veio habitar nele. Gente, Jesus já era Jesus há bilhões de anos. Ele era o Verbo de Deus. E o Verbo veio habitar entre nós, segundo João no seu Evangelho. Então, voltando, Jesus é esse caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a luz imperecível que brilha todos esses milênios terrestres, como Verbo no princípio penetrando o mundo. Muitos de nós estamos atualmente preocupados, né, com as coisas materiais. Nos preocupamos mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Mas nós temos que entender os nossos deveres espirituais e seguir com perfeição. Nós temos muitos trabalhos nobres ainda a realizar e Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Vamos refletir um pouco. Será que o Cristo ocupa hoje em minha vida e na vida de vocês o papel de modelo, de guia das minhas palavras, de guia das minhas decisões, de guia dos meus sentimentos, das minhas emoções, de guia da minha conduta? Será? Eu fico aqui pensando, eu fico aqui questionando. É muito importante, queridos amigos, que a gente passe um pouco a pensar nisso. Porque ele não veio aqui apenas para ser adorado, para ser louvado. Ele veio entre nós, para servir de modelo. Ele veio para servir de guia, para conduzir o nosso papel. Para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Nós temos que olhar esse modelo. Nós temos
que não só ler, estudar, mas sim também praticar. Nós temos que copiar as suas virtudes. Este é o nosso objetivo de estar aqui. Crescermos espiritualmente. Crescermos intelectualmente, são as duas asas, precisamos das duas asas. Mas nós temos que olhar com um olhar mais atento no Evangelho de Jesus, nas suas palavras. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, meus queridos irmãos, o que nós estamos esperando? Nós vamos esperar uma nova encarnação para refletirmos, para nos melhorarmos? Como eu sempre costumo dizer, para a gente colocar uma plaquinha aqui no peito: estou em reforma, desculpe. Precisamos sim, através do Evangelho de Jesus, fazermos a nossa reforma. Sermos os bons frutos que Jesus espera da gente. Não podemos nos esquecer que ainda habitamos um planeta de provas e expiações, que já está no processo final. Não podemos nos esquecer que há 2000 anos atrás Jesus deixou um recado para aqueles que herdarão a terra. Quem são esses? Os mansos e os pacíficos. Será que nós já estamos nesta categoria? Que esta mensagem de hoje faça cada um de nós refletirmos sobre a nossa conduta, refletirmos se iremos retornar à pátria espiritual melhor do que quando a gente veio, ou se o nosso carnerzinho vai ser maior do que aquele que nós trouxemos para pagar. Então, queridos, fica a mensagem de que Jesus é a videira, que nós somos os ramos dos quais Ele espera que venhamos dar bons frutos. Que a sua paz esteja conosco. Que cada um receba essa luz do nosso Mestre Jesus, que ilumine as nossas vidas, que ilumine o seu lar, que traga a você reflexões, como está trazendo para mim falar um pouquinho mais. Muita paz a todos. Grande beijo. Fiquem com Deus.